Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho formação em teologia e em filosofia, ciência da religião, história da igreja, teologia sistemática, teologia dogmática, enfim. Então eu queria compartilhar com você esse livro aqui, alguns artigos de teologia e filosofia e comentários da Bíblia, Novo Testamento, que eu já fiz, comentário das cartas de Paulo, comentário dos Evangelhos, comentário do Apocalipse, Tessalonicenses, Efésios, comentário, a carta de Paulo aos Romanos, a Efésios, Coríntios, as cartas paulinas de um modo geral. Eu queria falar sobre a introdução à Cristologia, de Jacques Depuy. Jacques Depuy é um teólogo francês, católico, grande influência na teologia, na ciência da religião, no diálogo interreligioso, ecumênico e religiões comparadas. Jacques Depuy, da editora Loyola, na área da Cristologia, ou seja, a área da doutrina bíblica sistemática que fala sobre a pessoa, obra de Jesus Cristo. E queria falar também como o homem como um parâmetro da Cristologia, né? O homem faz parte da natureza. Em situação lhe impõe condições de vida que se limitam aos parâmetros, embora largos, a que se submetem todos os outros seres criados, para que se possa contribuir uma correta teologia, no caso cristologia e antropologia, ou seja, a doutrina de Jesus e a doutrina do homem, a antropologia, ou especificamente uma correta cristologia. É mister que se tenha desse homem uma noção exata. Há um teólogo, né, por exemplo, eu estou falando de Jacques Depuy e Baptiste Mondin. Eles buscam entender o processo de nascimento, morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo num projeto universalizante. Eu comento aqui no meu artigo, né, sobre esse camarada aqui, Jacques Depuy. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que aqui. E esse camarada aqui, tá? Eu comento esses dois livros aqui no meu artigo de teologia e de filosofia. Curso básico de filosofia, Baptiste Mondin, que é esse camarada aqui. Vocês estão dando para ver. Da editora Paulus, tá? Um grande livro, excelente livro. E esse livro aqui também é da Paulus, da Loyola, perdão. Introdução à Cristologia, de Jacques Depuy, tá? O Jesus encarnado nos Evangelhos. Jesus é o Cristo de Deus. O Maria Radonei, como dizem os judeus, né? É o Cristo. Caiu uma caneta aqui. Não dá nem para baixar direito, né? Por causa do meu pé que está operado. Bom, enfim. Como ele fala aqui, o homem, o ser pensante, como diz, por exemplo, Blaise Pascal, que o homem é um caniço pensante, ainda que quebrado, é um caniço, né? A Bíblia fala o quê? Que o homem é como a névoa que se dissipa a vida do homem. O homem, a gente aprende em filosofia e teologia que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. É um ente, melhor dizendo, o homem, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como diz lá no Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, né? Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, a imagem
e semelhança, é o chamado, a doutrina do Imago Dei, imagem de Deus no homem, né? O teólogo Schmaus, Douglas e Michel Schmaus, católico, e Milton Schwantz, Batista Libânio, né? João Batista Libânio, e outros teólogos, né? Jacques Depuy e Batista Mondin, ou Batista Mondin, tá? Eles falam na sua cristologia, né? A abordagem do homem. Eu comento aqui no meu artigo. É um comentário, né? Um resumo do meu comentário. Analisa-se a constituição biológica do homem e questiona-lhe a luta pela vida e sua compreensão racional. Indaga-lhe pela consciência como resposta à morte natural, né? A busca encontrar, né? Batista Mondin fala que a morte é um estágio do homem, todo ser humano, é a única realidade. A morte e os impostos. A morte significa a caducidade do ser, porque o homem, na sua imortalidade, tirada lá de Platão e Aristóteles e Sócrates, né? Os três maiores filósofos gregos do 5º século a.C., o homem é vocacionado à transcendência e autotranscendência e à imortalidade. O homem, segundo esse camarada aqui, Batista Mondin, é a caducidade e a perenidade do ser. É buscar encontrar soluções para o problema. Ao contrário, a partir disso é que se procura entender o homem. Nela, a antropologia filosófico-teológica de Batista Mondin e Jacques Depuy precede a elaboração, fala aqui no meu artigo, de uma reflexão acerca do fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Cristo é apresentado como sendo, prossegue aí Batista Mondin e eu também, né? Uma resposta ao homem e seus problemas. Para tanto, é necessário conhecê-lo. Aí ele fala aqui da morte como inimigo. Ele fala que o sofrimento humano, a doença, as calamidades, né? A vacuidade da vida humana, a brevidade da vida humana, né? Ele fala aqui das marcas da morte, né? A luta entre a vida e a morte. Fala da personalidade, né? Persona individual. E ele fala o homem como fala do progresso e as respostas dessa transcendente ou transcendência do homem, né? Nicolas Abagnano, Dicionário de Filosofia, ok? Mestre Joe, Joseph Campbell, Will Durant, Dicionário de História da Filosofia, Batista Mondin, História da Filosofia de Miguel Reale e Dario Antiseri, Filosofia, História da Filosofia do professor Antônio Rezende, são as bases aí da filosofia, né? Esse é um artigo mais filosófico e teológico sobre a cristologia, sobre a antropologia, né? Que alguém quiser estudar conosco, aprenda no nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, né? Teologia dogmática, teologia fundamental, tá aqui, ó, tá? Esses livros aqui da editora Loyola. Introdução à Antropologia Teológica, Luiz F. Ladaria, que é um grande filósofo, Luiz F. Ladaria, da editora Loyola. Então, são artigos de teologia e filosofia e antropologia filosófica e bíblica que eu estou comentando. Curta o nosso canal, leia os nossos artigos, está em PDF digital, alguns eu já publiquei. Quem quiser aprender também comigo,
a Bíblia, a teologia, a filosofia, a religião e as ciências da religião. Meu telefone, o WhatsApp, é código 22 de área, aqui de Campos, Rio de Janeiro, 999 72 58 67. Repetindo, 999 72 58 67. E meu Gmail é fabricio.barreto170@gmail.com. fabricio.barreto170@gmail.com. Tenho o maior prazer de divulgar e compartilhar os meus artigos de teologia e de filosofia, de antropologia bíblica e filosófica, ok? Deus abençoe. E curta o nosso canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, e coloque aí na descrição do canal, né, essa parte aí de digitar os comentários. Faça a pergunta e algum assunto que você queira que eu fale ou explique dentro da Bíblia, dentro da teologia, da religião, da filosofia, e ter maior prazer de comentar, ok? Deus abençoe.